Olá, oitavo ano, sejam bem-vindos a essa aula de História. E hoje nós vamos falar sobre resistência indígena. Afinal de contas, onde existiu escravidão, existiu resistência. Eu não estou aqui sozinha. Hoje, para falar desse tema incrível, nós temos um professor aqui em seu lugar de fala, professor Valmir. Obrigada pela vinda, professor Valmir. Olá, muito obrigado. Obrigado por essa oportunidade. Estamos juntos. Vamos lá. E lembrando, né, que o professor Valmir tem aqui a página dele no YouTube, onde ele fala sobre a cultura indígena, que é Brasil, Cultura Invisível. O professor Valmir é da etnia Pipipã. Pipipã com ascendência pancararu. Que incrível. Pertence aos dois. Que incrível. E assim, hoje eu me coloco aqui muito na condição de aprendiz. Hoje eu estou aqui aprendendo com esse mestre que está aqui conosco. E ele vai falar um pouco sobre a cultura dele enquanto a gente discorre acerca deste tema, né, que é resistência indígena, né, nas Américas. E assim, professores, eu confesso que eu estou bem emocionada assim, com a presença do professor Valmir aqui. É uma presença que realmente faz toda a diferença quando a gente coloca a pessoa no seu lugar de fala, né? Professores aqui do chat, coloquem suas dúvidas, façam perguntas. Vamos aproveitar aqui a presença do professor Valmir, depois ele vai apresentar a peça que ele trouxe. Mas para começar, para a gente começar com aquela interação, vou deixar na tela para vocês, dá uma olhadinha aí. O contexto histórico do Brasil colonial influenciou a forma como indígenas vivem hoje em dia? E aí justifiquem sua resposta. Tragam o nome do aluno, a cidade de vocês e vamos conversar um pouquinho sobre isto. 1 minuto. Obrigada pela participação de todos. Ó, a Prosônia, ela é da PEI Sônia Aparecida Maximiano Bueno. Ela trouxe a contribuição do Jonatas Levi. Ele diz assim, ó, sim, já que muitas tribos indígenas acabaram com a colonização. Então, muitas acabaram, né, devido à colonização. Elas foram extintas, né, devido a essa chegada dos europeus. A Proneuza, ela respondeu assim, sim, houve troca de culturas. Bom dia a todos que estão aqui participando. É sempre um prazer dar aula no oitavo ano. Olha só, para o Antônio, acredito que determinou negativamente, se pensarmos o quanto a população indígena foi prejudicada. Escola Dona Costa, Tarumã, professor Antônio. Eu vou ler mais uma resposta, que é do Pro Paulo. Influenciou, sim. Os indígenas, desde o Brasil colônia, sempre foram subjugados, considerados povos inferiores. E agora eu vou pedir para o professor Valmir, né, conversar com a gente acerca dessa questão. E aí, professor, o contexto do Brasil colonial, ele influenciou a forma como os povos indígenas estão vivendo hoje? Sim. Nós temos uma questão cultural que ainda se faz presente no dia de hoje. E as respostas, as participações de vocês estão ótimas, estão dentro mesmo aí desse contexto histórico. Quando nós vemos que ainda hoje há uma questão de luta, uma luta por reconhecimento e uma luta também por terra, uma luta de pertencimento cultural também. Então nós vemos que há sim ainda hoje um grande problema deixado pelo Brasil colônia naquele período, sim. As permanências da história do Brasil colônia, né? Sim, permanece porque hoje, por exemplo, o que nós temos de políticas voltadas para os povos indígenas? Quantos povos indígenas existiam em 1500? Quantos existem hoje? Não é? E como se deu também esse desenvolvimento da escravidão indígena? Então, ainda hoje nós vemos povos e povos aqui que renascem e reivindicam também a sua identidade.
Sim, Então, nós verdade. temos todo esse tipo de coisa aí voltado para o nosso dia a dia que passa anos e anos. Sim. Sabe, o chat está bem participativo aqui, ó. O Pro Rafael, ele disse assim, que apesar de transtornos, genocídios, a ocupação dos seus territórios, os indígenas foram influenciados também pela cultura, né? Isso é óbvio. Bem como influenciaram também a nossa sociedade, ainda influenciam muito do que nós temos hoje também tradicional das culturas indígenas aqui do Brasil. Suas culturas e de como se desdobrou em nossa realidade social. Então, ele fala assim que também nós temos, da mesma forma que os indígenas receberam um pouco da cultura europeia, nós também, de uma certa forma, temos muito da cultura indígena presente até hoje na nossa sociedade, né? Na culinária, né? Constantemente, o que era antigamente, né, a tapioca, por exemplo, né, hoje é um prato chique, né, mas quem começou a desenvolver essa culinária foram os povos indígenas, né? Então, prof, você está certíssimo nessa questão. Houve sim trocas culturais, né, mas nós não podemos pensar que houve uma troca, digamos assim, pensar que o povo indígena era um povo único. Não há. Essa ideia já foi derrubada, que o europeu, quando chega aqui, ele pensa que todos eram iguais. Na verdade, não. Né? Nós tínhamos a média aí de 5 milhões de indígenas. Claro que isso não é um número exato, tá? Isso é uma aproximação. E os povos foram adquirindo, sim, não é? Hábitos também. É só interessante perceber também que um hábito muito importante que os indígenas tinham aqui é que eles tomavam banho até 10 vezes ao dia. E os portugueses começaram a observar e via aquilo muito estranho. E eles começaram, então, a lavar os pés à tarde. Não tomar banho, mas lavar os pés todo dia à tarde. Que legal. E, inclusive, aqui no chat, uma professora também está se referindo a essa herança cultural, né, da questão do banho. Olha só, como nós estamos falando de questão cultural, nós trouxemos um vídeo da ONU Brasil onde fala, onde intelectuais indígenas eles combatem a falta de conhecimento sobre os seus povos. Então, vamos acompanhar esse vídeo. A pessoa disse, mas os índios não fazem música, eles só dançam. Eles só batem o pé. Os índios não fazem música, eu fiquei pensando. Os índios fazem música e são exímios, são grandes compositores, são grandes poetas, porque a poesia acontece todo dia na vivência do pular na água, da tardinha que vai se indo, da canoa que está balançando no banzeiro, do barranco que desce com a batida do solapamento das águas ou das marés. Então tudo isso é poesia para o indígena. Sani supitashi raritama De uma forma geral, os povos indígenas eles são frutos da oralidade. Todos os ensinamentos eram passados através de contação de histórias. Quando você entende, compreende e passa a saber a história de quem lhe gerou, você passa a conhecer e a entender sua própria história, o seu modo de vida, de pensar, de sentir. A sociedade brasileira, ela tem pouco conhecimento sobre os nossos povos. Esse é um dado que precisa estar muito claro quando a gente fala em conscientizar a sociedade brasileira sobre os povos indígenas. A literatura ela tem um papel assim, militante, fundamental, importantíssimo no esclarecimento desses equívocos todos. Então, eu costumo dizer que a literatura que nós fazemos, que nós produzimos, uma literatura engajada, porque ela tem um papel fundamental em transformar um pensamento equivocado num pensamento real. Muita coisa do que foi escrita sobre os povos indígenas foi sempre escrita por um olhar de pesquisador, de alguém que vem de fora, de alguém que vai estudar. Hoje, através dos livros, através do advento da literatura indígena, desse movimento que
já acontece aproximadamente uns 30 anos, né, nasceram os escritores indígenas que estão escrevendo a sua própria história, que estão escrevendo a história do seu povo. A literatura, os livros não é uma tecnologia dos povos indígenas, mas podemos muito bem nos valer dela para que ela seja um instrumento a mais de preservação da memória dos nossos povos. Toda a nossa riqueza material e imaterial, né, que os povos indígenas carregam consigo, isso tem sido muito desprezado, tem sido muito mal compreendido pela sociedade como um todo, porque a sociedade brasileira foi educada a pensar o índio como um ser do passado, como um ser do princípio, da história. E a sociedade brasileira como um todo aceitou, meio que pacificamente, esse tipo de abordagem e acabou não questionando muito, de modo que os indígenas ficaram escravos desse passado memorial brasileiro, nunca são colocados como seres do presente, ou seres da nossa contemporaneidade. O conhecimento que é chamado de conhecimento científico sempre tratou historicamente os nossos saberes como saberes inferiores. E nesse sentido, a escola e as instituições escolares têm promovido uma coisa que o Boaventura Santos chama de epistemicídio, né? Na verdade é isso, os conhecimentos indígenas estão sendo totalmente exterminados por conta de um outro conhecimento que vem de fora. Os livros de história são extremamente perniciosos para as tradições indígenas, particularmente, porque eles ensinam, né, e quem cria ensina, obviamente, que tudo começou aqui em 1500. E os milhares de anos anteriores a 1500 são totalmente silenciados, apagados, ignorados, e a história não lida com isso. Os portugueses e os europeus admitem que tinham pessoas aqui que eles, inclusive, tiveram muita dificuldade, eles, europeus, dificuldade de nos reconhecer enquanto humanos. E quando nos reconheceram como humanos, eles identificaram todos nós com um único rótulo, são índios. Então, esse nome, esse apelido índio, que os livros didáticos reproduzem, definitivamente não representam a nossa diversidade. À medida que o diálogo, o debate não acontece, logicamente que as pessoas ficam ignorantes em relação a essa temática indígena e o resultado disso é que os preconceitos, as discriminações, né, e tudo que foi feito historicamente vai sendo reproduzido. Crianças, os jovens, os adultos continuam, né, achando que o lugar do índio não é na cidade, definitivamente. Índio não pode usar celular, índio não pode usar roupa. Eu acho uma contradição muito grande. Esses preconceitos eles são reproduzidos e no final das contas a gente chega a uma situação de um país que definitivamente não é o país da democracia racial, é o país do racismo cordial. Nós pisamos na nossa própria história quando a gente se trata com preconceito a história do outro. E quem é esse outro? É o indígena, é o negro, que contribuíram para a formação do povo brasileiro. Os primeiros a pisar um solo, e os primeiros a fazer música, e os primeiros a tocar instrumentos que a própria natureza não dava. O que dizer das flautas indígenas, construídas de bambu, de madeira? O que dizer dos tambores? O que dizer das maracas? A maraca, que ela é feita de cabaça ou de cuia, dentro dela vai sementes, ou de tento, ou sementes menores, colhidas na própria natureza, e o cabo é feito de madeira. Então, essa referência da cuia, da madeira e das sementes, elas representam, elas têm uma força tamanha que as pessoas não conseguem entender a força de uma maraca. Quando ela é balançada, ela abre um canal que liga o mundo espiritual ao mundo físico. Voltamos. E assim, estávamos aqui assistindo o vídeo, ele fala sobre a questão cultural, né? E falar sobre os indígenas a partir da ótica dos indígenas. E aí, aproveitando aqui a nossa ilustre presença hoje do professor Valmir, professores podem mandar perguntas aqui para o professor Valmir no chat. Então, eu gostaria que ele falasse, que ele discorresse acerca da etnia dele, que é Pipipã. Ele discorra um pouco sobre a cultura e nos ensine, mestre. Eu estou aqui para aprender com você. Que bom. Então, nós vemos, conforme o videozinho aqui, que contribui maravilhosamente para a nossa aula de hoje. A questão do preconceito e da questão da produção cultural também. O que é essa cultura? Será que os povos indígenas não produziam cultura? Olha, se olharmos bem que toda a sociedade produz a cultura, sim. E essa cultura está em todo o meio. Então, nós precisamos valorizar. E um indígena falou perfeitamente que o que foi escrito até aqui
foi na visão do homem branco. Algum pesquisador que não era indígena, mas agora nós já temos indígenas também por aí, não é? Que deixou a marginalidade e agora também ele é senhor de si, digamos, para falar. Então, falando um pouquinho do povo Pipipã, o qual que eu pertenço, com o povo Pancararu, ascendência, ou seja, meu pai é Pipipã, minha mãe Pancararu. Então, pertenço a esses dois povos. Falando então um pouquinho dos Pipipã, os Pipipãs foram aldeados pela primeira vez em 1802, pelo Frei Vital de Frescarolo, um franciscano, lá no estado de Pernambuco, e ele aldeou perto da Serra Negra, aonde que nós conhecemos como Lagoa do Jacaré. E aí nós temos toda aquela questão das perseguições, né, e tudo mais, e agora nós vemos também quando que esse povo, ele vem do Cariri, nós entendemos que seja no Ceará, mas ele atravessava, era um povo nômade, estabelece então em Pernambuco, com o nome Pipipã. Eles, então, escolhem esse local porque ficava próximo da Serra Negra. E a Serra Negra, ainda hoje, é uma região na Caatinga que é muito interessante. É uma reserva biológica e é, então, ali onde nós temos uma partezinha na Caatinga da Mata Atlântica. É muito interessante. Hoje é uma reserva. Tá? Então, o povo Pipipã, sempre na luta, depois desapareceu esse povo, juntou-se com outros povos para sobreviver. E hoje, o povo está por aí, está reivindicando, já foi reivindicado, sim, a identidade, a etnia, já é reconhecido, e agora reivindica a demarcação das terras. Já está em estudo, mas está nesse processo muito lento. Tá? Então, os povos indígenas sempre produziram. Não é? E outra coisa, os povos indígenas não tinham essa preocupação com a escrita. Aí nós temos um grande preconceito, né? Povo que não tem escrita é povo sem cultura. E nós sabemos que é mentira esse tipo de coisa. Então vamos olhar um pouco, reolhar, não sei nem se a palavra é essa, reolhar ou reafirmar a nossa compreensão para com os povos indígenas. Olha, não desculpa, são todos iguais. Me perdoa interrompê-lo. Só para colocar aqui uma contribuição do chat, que eles estão assim, na mesma linha que o professor. Eles estão dizendo em desconstruir a história e ter um olhar menos eurocêntrico, né, para a história. É isso que eles estão falando. Inclusive, a Pro Cecília, ela está muito curiosa, que ela pediu para explicar a vestimenta. Vamos lá, então. Posso movimentar a produção? Perfeitamente. Então, aqui nós temos uma segunda roupa. Isso aqui é um praiá, chama-se praiá. É uma vestimenta sagrada. A primeira não pode sair da aldeia. Aqui é uma segunda roupa que nós utilizamos no nosso dia a dia na aula. É feito de caruá, que o caruá é uma planta nativa do sertão e é muito importante na economia, né? Não só para fazer a roupa, a farda, mas também para a produção de cordas, sacolas e as saias e assim sucessivamente. Então aqui nós temos, esse aqui é o encantado chamado anduré. Aqui, então, tem todo um ritual para fazer o levantamento. O que significa? A peça é feita de duas formas, de duas peças aqui. Nós temos aqui o maracá. Alguns povos indígenas chamam isso aqui de maraca, né, feito de cabaça, com sementes, que é utilizado nos rituais. No nosso caso, nós usamos na mesa de cura e nós usamos também no terreiro para dançar toré. Depois nós temos aqui o chapéu, feito, tecido com penas de peru, tem que ser dessa forma, feito aqui. Nós temos aqui o penacho também, que representa também a captação das energias e também dos encantados da força da natureza. Nós temos aqui atrás, talvez não dê para ver, é a cinta. Essa cinta é o que representa o encantado. Aqui atrás tem uma imagem que faz referência ao Frei Vital de Frescarolo,
que é uma imagem de uma santa de Nossa Senhora da Penha. Quando ele abrigou ou aldeou os indígenas na Lagoa do Jacaré, ele colocou sobre a proteção de Nossa Senhora da Penha. Então, nós vemos a influência aqui também do cristianismo. E assim, então, nós vemos que é composto esse praia, essa roupa, ele é vestido por um moço, por um homem que foi escolhido por um encantado no terreiro, e ele não pode revelar a sua face. Por quê? Porque Anduré, sendo o primeiro líder ali, ele se encantou. É diferente de morrer. Então, para eles, para nós, o encantado, ele não morre. Ele desaparece e ele aparece depois em algumas pessoas. Então, quem está, digamos que, possuído, digamos assim, para que possam compreender, do Andoré ou do encantado, ele não pode se mostrar. Ele não pode se revelar. Então, é um homem que fica aqui, não mulher, um homem aqui, que ele então vai dançar, vai fazer as curas e vai fazer tudo aquilo que o encantado pedir. Nós temos aqui, não sei se dá tempo ainda, gente, alguma coisa? Claro. Nós temos mostrar aqui, ó, o campiô, é uma espécie de um cachimbo, né, de madeira, que nós utilizamos na aldeia nos rituais. O que vai aqui dentro? Vai, às vezes, fumo, que o fumo, vocês sabem que o tabaco afugenta os demônios e as forças malignas, né, para os povos indígenas. Mas nós usamos aqui alecrim de caboclo, né, que é próprio da caatinga do sertão do Nordeste. Nós temos também aqui um cocá. Esse cocá, veja, que é feito também desse mesmo material, e a tinta é uma tinta natural, é terra. É uma terra aqui, que coloca aqui. Outra coisa muito importante são essas duas armas aqui, ó. São consideradas, chamadas de borduna. É uma arma que é resistência mesmo. Quando que o povo vinha, os portugueses vinham com armas de fogo, pau de fogo, como eles conheciam, eles desenvolveram, então, essa questão aqui. Tá? Então, é uma arma do povo indígena do Nordeste. Também, aqui, essa é mais para decoração, mas também é uma arma. Tá? Então, por que então que nós falamos que não há cultura? Há a cultura e há também a tecnologia dos povos indígenas. As práticas e saberes, né, mestre? Sim, Olha, nós temos ainda aqui o aió. Ah, sim. Ai, que bonito. Nós temos o aió, que é aqui um bisaco, não é? Então, esse aió do mesmo material e é feito à mão. Coisa muito bonita, muito bem feita. Usamos como? Usamos nos rituais, usamos na caça, usamos para guardar o campiô e tantos outros objetos sagrados que nós utilizamos no nosso dia a dia. Pro, que incrível. Assim, eu gostaria de responder todas as perguntas aqui do chat. Tá bem legal a participação, mas nós temos pouco tempo, mas eu vou deixar uma pergunta aqui, professor Valmir, que é de um aluno, e tá muito legal a pergunta dele. Olha só, é a Pro Regina que trouxe, ela é da PEI Sônia Aparecida Maximiano Bueno. O Igor, ele quer saber assim, ó, é muito bonitinho, a jeitinho mesmo do aluno perguntar, sabe? Por que vocês não gostam de ser chamados de índios? Igor, muito bem, obrigado pela tua pergunta, obrigado pela colaboração da Pro. Por quê? A palavra indígena, ela significa originário. Já índio significa o elemento 49 da tabela periódica. Nós não somos o elemento químico. Então, nós somos indígenas, povos originários. Apesar que, de vez em quando, nós falamos também índio, mas não nessa conotação pejorativa. Então, o termo índio é sim pejorativo, porque nós não somos elemento químico da tabela periódica. Nós somos povos originários do Brasil. Então, o correto é indígenas. Indígena, povos indígenas. Legal. Poxa, Pro, eu ficaria aqui mais uma hora falando. Eu quero agradecer muito todo o conhecimento que você trouxe. Eu estou muito emocionada aqui com a sua presença, porque é uma aula de história que a gente sonha, né? Falar sobre a questão indígena a partir da ótica do indígena, descolonizando e
fazendo a história de uma forma muito mais a nossa cara do Brasil, né? Dos povos nativos. Eu preciso colocar aqui a habilidade para os professores, não esquecer da habilidade. Utilizamos a habilidade de discutir a noção da tutela dos grupos indígenas e a participação dos negros na sociedade brasileira no final do período colonial, identificando permanências na forma de preconceito, é isso que a gente falou aqui hoje, estereótipos, né? E violências sobre as populações indígenas e negras no Brasil e nas Américas. Hoje nós falamos sobre os grupos indígenas, né? Na próxima aula vamos falar sobre a questão dos negros. Bom, vou deixar aqui os últimos minutinhos para que o professor se despeça, dê a mensagem dele. Muito obrigada a todos que participaram do chat, avaliem nossa aula e vocês ficam com o professor Valmir agora. Ótimo. Eu agradeço pela colaboração de todos vocês, quero agradecer a minha diretoria de ensino, claro, temos que puxar um pouquinho o saco, né? Suzano, a minha escola, Paulo Américo Paganucci e também a professora Inês Correia Allen. Um grande abraço para todos e saudações indígenas! Saudações indígenas e até a próxima, pessoal!